E agora chegou o momento de falar dela, a série que pegou a história do Karate Kid e virou de cabeça para baixo. Eu vou falar hoje de uma série que surgiu por causa de uma teoria maluca, na minha opinião, certo? De que o vilão, na verdade, seria o verdadeiro mocinho da história. Eu estou falando de Cobra Kai, de 2018. Uma série que revive a nostalgia do Karate Kid e fez um grande sucesso. E é sobre isso que vamos falar hoje. Nesse vídeo eu vou falar a minha inteira opinião, o que eu achei dessa série. Então vamos lá, vamos começar. A série começa com o nosso protagonista, Johnny Lawrence, que é aquele que levou uma bica na cara no torneio do Karate Kid 1 e por causa disso ficou traumatizado e virou uma espécie de perdedor na vida. Então ele é divorciado, mora sozinho, é ranzinza e os tempos que sobra fica enchendo a cara. A típica imagem de um homem sem expectativa de vida. E não é só isso, muita coisa que acontece na vida do Johnny Lawrence é muito por conta da personalidade dele, uma personalidade agressiva. Ele é como se fosse o Vegeta de Dragon Ball, sabe? Uma coisa assim. Só que muito mais amargurado neste começo da série. E aqui uma coisa muito importante para eu falar desse personagem, logo de cara. Eu não acredito na teoria de que ele é o vilão do Karate Kid. Eu já expliquei tudo isso no primeiro vídeo que eu fiz falando do primeiro filme do Karate Kid 1, de 1984. Que havia uma conversa que, na verdade, o Johnny Lawrence, ele era um mocinho, e que o Daniel San veio de fora e começou a mexer com a mina dele, e aí ele só foi defender a mina dele desse intruso, alguma coisa assim, sabe? Mas na verdade, a verdade mesmo, para quem assistiu Karate Kid 1, o Daniel LaRusso realmente deu em cima da namorada dele, mas ele já havia terminado com a namorada dele. Inclusive, a própria menina lá, a Ali, ela fala isso. Não, eu tinha um namorado, mas eu terminei com ele. Só que o Johnny, na época, não aceitava esse término. Então é aquela típica imagem do namorado tóxico e tal, agressivo. Já a partir desse ponto, você sabe que foi uma teoria totalmente equivocada. E sim, o Johnny estava mais para um vilão mesmo. E um excelente vilão, não é à toa que ficou no coração de todo mundo. Mas aqui, essa série veio com o objetivo de retratar esse personagem que merecia uma chance de provar o seu valor. Eu não sei exatamente de que valor estão falando. Para mim, ele é um desgracento mesmo. Só que, nos últimos minutos do primeiro filme, o Johnny ele demonstra ter um certo caráter. Primeiro que ele não quer dar um golpe proibido no Daniel San. Ele fica receoso de dar esse golpe proibido, a pedido do mestre, mas ele dá o golpe mesmo assim, o golpe baixo, tá bom? No final, o Johnny Lawrence reconhece que o mestre dele estava errado e que o Daniel San realmente mereceu ganhar o campeonato, mesmo ele sendo um praticante de karatê de apenas 2 meses e meio. Eu acredito que é sobre essa redenção que o pessoal fala que ele merecia uma segunda chance. Porque ele era o vilão, mas no final, digamos que ele fica bonzinho e reconhece os erros que fez. Mas é só isso, tá? Agora, mocinho da história, não. Aí o pessoal viajou legal, foi aquele tipo de evento que acontece, que é o que eu chamo de loucura coletiva. Até porque o Johnny, ele mantém essa essência da agressividade, ele ainda carrega isso no personagem. Qualquer coisa, ele se irrita. Tem momentos que ele se contém, mas quando ele tá mais empolgado, ele toca tipo o dane-se e aí faz o que dá vontade, mesmo que incomode as pessoas. Ele ainda tem aquele ar de valentão nele. E eu acho até o Vegeta mais educado nessa questão do que ele, tá bom? Pelo menos o Vegeta vai se humanizando aos poucos. Já ele, apesar de já ter uma certa idade, ainda tem umas certas atitudes de moleque, tá bom? Mas você vai perceber isso ao longo da série e eu acredito que isso, de certa forma, dá um charme ao personagem e talvez por isso as pessoas gostem dele, justamente por ser um tanto impulsivo também. Assim, e para quem não conhece, o ator que interpreta o Johnny Lawrence é o William Zabka.
Ele, de princípio, não queria participar da série, não queria voltar a fazer esse personagem, e eu acho que dá pra entender, ele já tem uma certa idade, deve estar de saco cheio de atuação, não deu muito certo na juventude ele ser um ator, e aí pra que ele vai querer voltar a tentar atuar de novo, já com uma certa idade, não é mesmo? Mas aí o Will Smith, que é dono dos direitos aí do Karate Kid, convenceu o Johnny Lawrence não, William Zabka, convenceu o William Zabka a voltar a interpretar o Johnny Lawrence. Então temos que agradecer o Will Smith, porque se não fosse por ele, não teríamos o Johnny Lawrence de volta. E agora eu vou falar do discípulo do Johnny Lawrence, porque para quem não sabe, o Johnny Lawrence, ele abriu um dojo a pedido do discípulo dele, que é o Miguel Dias. Miguel Dias queria muito aprender karatê, porque estava sofrendo bullying no colégio. Então ele pede ajuda ao Johnny Lawrence, uma vez que viu ele lutar e viu que ele manjava dos Paranauê. E o Miguel Dias é um personagem interessante, ele realmente carrega aquele manto do protagonista. É claro que ele não é o protagonista exatamente dito, é o Johnny Lawrence da série, mas ele seria o segundo protagonista, digamos assim. E é um bom personagem, certo? Realmente, o ator também que interpreta ele, o Xolo Mariduena, realmente manda bem na interpretação. Eu gosto de ver ele atuando. Agora, com relação à parte de lutar, nem tanto, tá bom? Ele é alto, ele tem atributos físicos que favorecem ele, mas lutando ele não convence tanto, mas eu diria que também não passa vergonha. Algo parecido com o Johnny Lawrence. O Johnny Lawrence, ele já luta um pouco melhor porque o estilo dele de lutar é um pouco bruto, sabe? Direto ao ponto, é soco, chute e coisa direto ao ponto, sem muita acrobacia ou rodeios. Já o Miguel Dias segue um pouco isso também, mas com um adicional. Ele tem um pouco de acrobacias, tá? Ele realiza algumas acrobacias encabuladas, o que você vai estranhar bastante, porque tu vai assistir, vai ver o estilo dele de lutar, e de repente ele dá um movimento pitoresco do nada, e adota um estilo que não tem nada a ver com ele, e é neste momento que você percebe que tem um baita de um dublê ali, substituindo o ator. Você vai ver isso muito no elenco dos jovens, tem um elenco de jovens na série, e alguns são substituídos por dublês em movimentos mais pitorescos, assim como o Miguel Dias. Até porque o primeiro momento que a gente vê o Miguel Dias brilhar na série é quando ele dá uma surra em uns garotos no refeitório do colégio. E a partir desse momento também foi que a série começou a ganhar uma certa popularidade. Alguns movimentos que o Miguel Dias realiza naquela cena são legais, mas outros são ruins, certo? Mal executados, ele vai dar um chute, ele dá um chute feio pra caramba, mostrando que não pratica artes marciais e deve conhecer apenas o básicozinho mesmo de alguns movimentos. Só que aqueles que tem que dar um chute, sabe? Isso aí já entrega que ele não costuma praticar artes marciais, porque o chute dele é horrível na primeira temporada. Nas primeiras temporadas, na verdade, a série ela comete alguns desses erros, sabe? Deixa passar uns golpes, uns chutes horríveis, que dá até vergonha de ver. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, através do próximo personagem que eu vou falar, que é o próprio personagem da nostalgia, Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio. Aqui finalmente a gente vê o Daniel LaRusso de volta. É interessante o primeiro momento em que ele aparece, que é quando ele encontra com o Johnny Lawrence, e a impressão que eu tive ao ver o Daniel LaRusso pela primeira vez foi que ele seria o babaca dessa vez, porque nessa série ele já é um homem de sucesso, um empresário de sucesso. Ele vende carros e aí ele até debocha do Johnny Lawrence. Ah, esse cara aqui, eu dei uma surra dele na época do colégio. Desse jeito. Só que o Daniel, ele sempre foi humilde nos filmes. Aí eu pensei assim, eita, mas isso aqui tá errado. Mas tudo bem, se passou anos, eles já estão bem mais velhos, as pessoas mudam mesmo, e pode ser que o Daniel LaRusso se tornou um babaca. Mas, se fizessem o Daniel LaRusso se tornar um babaca, seria mais por causa da teoria que foi construído
em torno dele, que ele seria o vilão e que o Johnny seria o mocinho. Só que você vai ver que é só neste momento que ele aparece pela primeira vez, que ele é um babaquinha. Só nesse momento. E o resto da série, você vai ver que, na verdade, o Daniel LaRusso é um santo. O cara é um santo, bicho. Ele tem uma paciência de Jó, principalmente nas cenas que ele lida com o Johnny Lawrence. E o Johnny Lawrence é um moleque de mais de 50 anos, certo? Birrento, teimoso e faz muita raiva pro Daniel LaRusso. Faz muita raiva. E eu não sei como é que o Daniel LaRusso dá conta, eu já tinha saído na porrada com ele, certo? E isso também é uma coisa inevitável, de vez em quando ele sai na porrada mesmo, porque o Johnny é difícil de lidar, bicho. É difícil. Eu sei que todo mundo gosta dele, mas eu tenho uma teoria de que as pessoas gostam de gente má. Sabe? Aquelas pessoas que vão dar problema pra você. Tipo o Deadpool. Deadpool é um sucesso do caramba, certo? Esse personagem. Mas, meu amigo, não queira ser amigo do Deadpool. Você vai se ferrar. Os próprios filmes do Deadpool mostram isso. Todos que são amigos do Deadpool acabam se lascando de vez e até mesmo morrendo. A maioria deles. Pode assistir o filme Deadpool e comprovar o que eu tô falando. Deadpool é divertido, é bacaninha, é engraçado, mas eu não quero andar com ele não. Só quem dá conta de andar com Deadpool é o Wolverine, que é imortal. Mas é só por isso mesmo. Então aqui nós temos uma relação Goku e Vegeta, que é o Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Eles são bem opostos um do outro e eu diria que a química deles desenrola muito bem. É muito bacana ver os dois em cena. Muito bacana mesmo. Isso foi mais uma das coisas que a série acertou. E agora eu vou falar da esposa do Daniel LaRusso, a Amanda LaRusso, essa gata aí, interpretada pela Courtney Hengler. Pô, o Daniel San se deu bem, cara. É uma coroa bonita, arrumada e com certeza foi ela que deu em cima do Daniel San. Você já sabe por quê, né? Quem tá me acompanhando na série, ao longo dos filmes que eu já citei. Pra quem não sabe, eu já falei dos filmes anteriores e eu falei que o Daniel San, ele tem ele tem o tal do mojo, entendeu? Ele não chega nas mulheres, é as mulheres que chegam nele. O Daniel San, que é o Daniel LaRusso, ele não chega nas mulheres, de jeito nenhum. Você pode ver nos outros filmes. Então, com certeza, a Amanda chegou nele também. E é uma excelente personagem, gosto dela, ela é tipo um suporte emocional para todas as tretas que acontecem na vida do Daniel San, além de uma esposa compreensiva, parceira, aquele sonho de consumo de todo homem. Então eu não vou ter o que reclamar dessa personagem, ela é ótima. Ótima parceira, por sinal. E agora vamos falar dele, esse aqui deu o que falar, que é o Robin Keane, que é o filho biológico do Johnny Lawrence. Esse bonitão aí mesmo, esse cara que tu olha assim, tu bate o olho, mesmo que tu não saiba reconhecer um homem bonito, esse aqui tu olha pra ele e aponta, esse cara é bonito. Esse cara aí é tipo quando você é homem, sabe? Porque homem não sabe reconhecer a beleza de outro homem. A não ser que tu encontre um cara como esse aqui, corpo trincado, certo? Ele tem um corpo definido, olhos verdes, cabelo liso, que tem efeito com o passar do vento, sabe? Aí tu já olha e pensa o seguinte, pô, esse cara é um cara bonito. Que não tem como, cara. Olha esses atributos aí. E é basicamente o que eu posso dizer desse personagem. Ele é o bonitão, interpretado pelo Tanner Buchanan. Agora eu vou te falar uma coisa sobre esse ator. Rapaz, ele atua mal. Não tô brincando não. Ele atua... O que ele tem de bonito, ele tem de mau ator. Atua muito mal, bicho. Muito mal, sabe? Ele tá em cena, parece que é como ver uma parede atuar. Sabe? Ele não tem presença. Atuando, não. Ele tem a presença física. Ele é bonito, ajeitado pra caramba, mas atua feito uma porta. E aí você não sente a presença dele nas cenas em que ele aparece, tem um diálogo com alguém, e tipo assim, tu presta atenção que tem uma outra pessoa ali, mas ele não tá ali. É como se ele fosse um fantasma de falta de presença que ele tem na atuação. Ele também não se expressa muito, quando se expressa é pouco, e é isso, cara, ele não tem expressão basicamente. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Quando a pessoa é muito bonita, ela não tem expressão. Pra que uma pessoa bonita vai desenvolver expressão, vai sorrir,
vai fazer uma expressão de preocupação só para mostrar empatia. Não, porque a gente faz isso. Normalmente a gente faz isso, a gente nem se importa com a situação. A gente direto tá ouvindo a história de um amigo assim que tá contando algum problema e tu fala: é mesmo, cara? Poxa vida, que chato, hein? Pois é, o ator, o Tanner Buchanan, nunca precisou passar por isso. Por quê? Porque ele é bonito, cara. É as pessoas que vão e tentam agradar ele o tempo todo. Ele não precisa agradar ninguém porque ele é presença, ele é bonito. Esse é o mal de você ser uma pessoa bonita. Você não aprende a sorrir. E sorrir tem como praticamente único objetivo agradar as pessoas. É por isso que a gente sorri. 90% das vezes que a gente sorri é só para agradar as pessoas. E esse cara nunca precisou fazer isso. É isso, é por isso que ele é mau ator. Mas uma pessoa feia, ela tem que se esforçar, porque a pessoa feia, ela vê que ela é feia, e aí ela sabe que não tem muitos atributos, e tem que conquistar as pessoas por outro modo, seja com a simpatia, atitude, e por aí vai. Mas ele é sem dúvida o pior ator da série. Não tem pra ninguém, ruim demais, ruim. Em contrapartida, nós temos uma surpresa em relação a esse ator. Pra lutar, o desgraçado manda muito bem. Pra lutar, ele é convincente. Rapaz, o que o Miguel Dias não consegue fazer, ele faz lindamente. O moleque luta pra caramba. Agora eu entendi por que ele foi chamado pra série, apesar de ser um péssimo ator. Pelo menos ele luta pra caramba. Mas olha, meu amigo Tanner, você tinha que praticar um pouquinho de artes cênicas, porque tá precisando, meu amigo. Mas a parte que esse ator realmente contribui pra série é nos momentos de luta. Caramba, ele manda bem. Sabe, no começo você não fica tão impressionado com ele, mas nas próximas temporadas você vai ver os movimentos que ele faz e é absurdo. É absurdo. Muito bom na luta mesmo. Muito bom ver ele lutar. Agora, dialogando, contracenando com alguém, mostrando emoção, é tipo, não, sai daí, sai. Você não dá conta de ver e você não consegue gerar uma empatia por ele. Não tem como. Só presta pra lutar, mais nada. Esse ator, sabe? Mas o pior é que ainda deram um papel pra ele importante, que é ser o filho do Johnny Lawrence. Eu acho que esse ator não merecia esse papel, mas pra você ver, quando a pessoa é bonita, certo? Tudo bem que ele luta pra caramba também, mas a beleza ajuda a te dar oportunidades importantes. Rapaz, quem é bonito, o mundo abraça, não tem jeito. Aí basta a pessoa bonita aproveitar a oportunidade. É isso, não estragar tudo, que nem o Tanner Buchanan estragou. É sério, bicho, ele não tem presença na atuação. Eu, como diretor, jamais chamaria esse ator para trabalhar comigo. Não chamaria. E agora o próximo personagem me conquistou e eu achei esse personagem muito injustiçado, que é o Eli Moskowitz, o famoso Falcão na série, interpretado por Jacob Bertrand. Rapaz, esse Falcão, ele seria como o segundo Vegeta da série, sabe? O Vegeta mirim, aquele personagem rebelde, impossível, bad boy, que conquista as meninas por ser mal, que sofria bullying, mas agora quer ser o cara que pratica o bullying, sabe? Não deixar ninguém mais pisar nele. E ele aprendeu karatê, esse personagem, só pra isso, pra não sofrer mais bullying, principalmente por conta de um corte que ele tem na boca, que dá razão para os bullies praticar bullying com ele. Mas aí ele dá a volta por cima, se tornando o próprio bad boy. E é interessante a reviravolta, o desenvolvimento desse personagem, é bem bacana e mais impressionante, ele convence como lutador pra caramba. Ele faz parte dos atores que já tinha algum conhecimento com o karatê, já sabia lutar. E você vai perceber isso muito na série, realmente ele tem uma desenvoltura na hora de lutar, é um dos que luta melhor na série, eu acho que ele só fica atrás pelo Tanner Buchanan, só fica atrás pra ele, mas manda muito bem na luta, inclusive é um dos personagens mais fortes da série. Eu só acho que esse personagem é injustiçado, a gente vê a evolução dele, ele se tornando o mais forte, ou melhor, ficando entre os mais fortes, mas a gente vê ele perdendo pro Miguel Dias. Tudo bem, Miguel Dias é o protagonista, a gente aceita, é natural que o protagonista vença um personagem mais coadjuvante, e aí depois ele perde por Robin Green.
Aí você pode ficar um pouco chateado, mas ainda pensa, tudo bem, o Robin Green, ele é o filho do Johnny Lawrence, é natural que ele seja forte também. Então, o Falcão fica em terceiro lugar entre os jovens do elenco, como se fosse o mais forte, em terceiro lugar. Mas o problema que realmente acontece é que, apesar de ter perdido para esses dois, que são praticamente os dois protagonistas jovens da história, o Falcão ele perde para um amigo nerd dele que estava começando a praticar karatê. Aí é de lascar, bicho. O Falcão já estava praticando karatê há um bom tempo, já tinha desenvolvido legal, e um amigo bem nerdão dele, consegue vencer ele apenas praticando karatê por pouco tempo. Não, isso aí foi de lascar. Não foi justo com o personagem, ele estava entre os personagens mais B10 da história, e aí sofre uma derrota humilhante dessa? Não tem condição não. Sabe, as coisas elas têm que respeitar uma hierarquia. Por exemplo, Miguel Dias, ele é o mais forte porque ele começou mais cedo nas artes marciais. E aí depois nós temos o Robin King, também mais forte porque começou em segundo lugar nas artes marciais, começou a praticar ali. E o Falcão também começou a praticar junto com o Robin King, praticamente. E aí o Demitri, que é o amigo nerd, interpretado por Gianni Descenzo, chega muito depois, bem atrasado, e derrota o Falcão. Não tem condições. Isso é como você colocar o Kuririn para derrotar o Piccolo em Dragon Ball, sabe? Porque o Dragon Ball, ele respeita essa hierarquia entre os guerreiros. Ali a gente sabe quem é mais forte do que quem. Não só por treinar mais, mas também por uma estrutura física. Alguns são alienígenas, naturalmente são mais fortes. O Dragon Ball respeita essa hierarquia. Mas isso aqui, o que aconteceu com Falcão, foi um desrespeito com o personagem. Não foi justo, não concordo, não acho justo essa situação. O Demitri, ele é aquele típico personagem mais alívio cômico e que ajuda o Falcão em alguns momentos, porque eles já eram amigos. Os dois personagens eram amigos. Sem contar que o Demitri é o típico nerd que não se dedica, sabe? Não pratica as artes marciais. Qualquer coisa ele quer desistir, faz corpo mole. Então como é que ele conseguiu derrotar o Falcão? O Falcão que era mais determinado, focado no treino, realmente queria ficar forte. Já o Demitri, ele foi praticar karatê porque estava na moda. Foi isso. Todo mundo estava fazendo karatê, o amigo dele estava fazendo karatê, e você, querendo ou não, você é média de tudo o que seus amigos são. Se seu amigo estuda para concurso, provavelmente você vai estudar também. E por aí vai, é assim que a gente funciona. Nós somos a média dos 5 melhores amigos que nós temos. E agora eu vou falar dos filhos do Daniel LaRusso. Primeiro eu vou começar por ele, que é um bostinha, o Anthony LaRusso, interpretado por Griffin Santopietro. Esse personagem, ele é completamente inútil nas primeiras temporadas, é um gordinho que só quer saber de ficar jogando videogame o dia todo, exatamente como algumas pessoas que eu conheço. Então ele fica muito encostado ali, não aparece praticamente nada nas primeiras temporadas, e isso acaba dando espaço para a irmã dele, a filha do Daniel LaRusso também, a Samantha LaRusso, que a Samantha LaRusso, ela sim decide praticar artes marciais, mas daqui a pouco eu falo sobre essa personagem. Vou continuar falando do Anthony. Como eu disse, ele não tem participação nas primeiras temporadas, quase não aparece, mas a partir, se eu não me engano, da 4ª temporada, demorou pra caramba, ele reaparece e ele está magro dessa vez. O moleque ficou bacana, emagreceu bastante, ficou com corpo presença, e aí sim ele começa a praticar artes marciais, mas é o que menos respeita a disciplina das artes marciais, provando ser um bostinha mesmo, e ele chega a lutar um pouquinho e tal, mas não tem nenhuma participação relevante. A não ser que ele se torna inimigo de um outro rapaz que vai aparecer na 4ª temporada também. E nessa 4ª temporada, o Anthony LaRusso, ele é mais o vilão. É aquele vilão que depois vai mudar de lado, vai se reconhecer os erros que fez. Até porque o Daniel LaRusso depois faz uma chamada nesse menino e faz ele andar na linha. Mas assim, a influência desse personagem é pouca. Ele só serviu mesmo para criar motivação para outro personagem que eu vou falar
mais à frente. E agora eu vou falar da verdadeira vilã de todo o Cobra Kai. Samantha LaRusso, a filha do Daniel San, do Daniel LaRusso. É claro que nós temos os vilões oficiais, daqui a pouco eu vou falar deles, mas essa daqui, pra mim, foi a maior vilã, apesar de não ter sido a intenção da série, mas ela sim foi a maior vilã da série. A bicha desgracenta, essa menina. Olha a carinha de anjo dela. Você não dá nada pra essa carinha de anjo, sabe? Um rosto angelical ela tem, sem dúvida, mas as atitudes é do demônio. A princípio a gente não tem nada contra ela, ela só tem um namorado no começo da primeira temporada, que é um japonês que faz bullying com o Miguel Dias, e isso motiva o Miguel Dias a praticar artes marciais, sabe? E ela sabe que o namorado dela faz bullying com os outros garotos, mas ela só fala assim: ai, que feia essa sua atitude, pare de fazer bullying com os outros meninos, mas continua namorando com um desgracento mesmo assim. Você vai perceber que esta menina representa a maioria das meninas que gostam sempre dos caras maus. Você vai perceber isso dessa personagem aqui. Mulher geralmente gosta de cara mau. Senão ela não estaria namorando com um cara que pratica bullying para começar. Mas beleza, ela termina com esse rapaz, beleza, até aí tudo bem, a gente não vê nada demais nisso, talvez ela tenha percebido que ele realmente é um babaca, e aí começa a namorar com o Miguel Dias. Até aí tudo bem também, só que um certo momento o Miguel Dias vai para uma festa, e aí ele combina de se encontrar com ela nessa festa. A desgracenta começou a fazer uma amizade com o Robin Kim, filho do Johnny Lawrence, e claramente o Robin Kim estava a fim de pegar ela. Aí ela fala só assim: vamos pra uma festa ali, tem uma galera lá e tal. E aí ela chega na festa e o Miguel Dias vê ela chegando na festa. Agora eu te faço a seguinte pergunta: imagina que você tem uma namorada e você marcou de se encontrar com ela numa festa. Ela chega na festa, mas ela chega acompanhada com um cara bem bonitão. O que você ia pensar? Aí vai ter umas feministas hipócritas que vai falar bem assim: ai, nada a ver, deixa de ser machista. Ai, o que tem a moça ter amigos homens bonitões? E aí você mata o discurso dessa hipócrita só falando o seguinte: e se fosse o contrário? Se eu tivesse chegado com uma mulher bonitona numa festa, eu marquei de encontrar com você lá, mas eu chego acompanhado de uma mulher bonita, você ia gostar? Cara, lógico que não. Ninguém ia gostar, seja você de um gênero ou de outro. Até porque amizade entre homem e mulher não existe, principalmente se os dois são atraentes. Não existe isso. Mas ela chega na maior inocência e fala pro Miguel Dias, o namorado dela: ai, Miguel, esse aqui é o meu amigo, o Robin. Cara, e outra coisa, tá? A mulher, vamos dizer aqui, a gente tá falando de uma menina de 16 anos, certo? Mulher é muito mais madura do que a gente pensa. As mulheres sabem o que aprontam, tá? Elas sabem exatamente o que estão fazendo. Então não tem essa de, ela veio na inocência apresentar ele, não. Não, ela veio para causar confusão, para causar ciúme. Aqui a série faz parecer que ela fez isso por inocência, só que isso não existe, principalmente para uma menina que já está namorando, que já tem 16 anos. Meu amigo, não tem uma idade mais problemática para se relacionar do que uma mulher com 16 a 20 anos. Não, sendo bem específico, 13 a 19 anos, porque é muito nova, ela só quer curtir, ela não quer saber de responsabilidade, então é uma idade péssima para você namorar uma mulher. E no caso da personagem Samantha, ela mostra e prova muito bem isso. Mas o Miguel fica com ciúmes, com razão, tá? E aí ele se estressa e dá um chute no moleque. Ok, não precisava tudo isso. Eu até estranhei o Miguel fazer isso, porque ele sempre foi calmo durante toda a temporada ali. E naquele momento ele dá um surto e bate no moleque primeiro. Eu estranhei bastante essa atitude do personagem. Tudo bem que ele tava com raiva da namorada dele aparecer com um cara bonitão ainda por cima, mas bater no moleque não. Termina com a menina e pronto, é mais fácil e é até melhor. E essa atitude foi muito contra o personagem, sabe? Ele sempre foi calmo,
ponderado nas atitudes, e do nada ele dá um chute no menino aqui. Não faz sentido com o personagem, não faz. Eu achei estranho isso aí, me causou estranheza, essa mudança brusca de atitude do personagem. Então, é uma crítica que eu tenho em relação a essa cena. E depois desse momento, o Miguel Dias começa a se transformar numa espécie de vilão, sabe? Ele vai pro lado ruim da força. Mas é uma transformação que não foi me convencendo muito, não. E aí temos uma situação interessante também, porque o Robin King, ele começa na série como vilão. Só que aí ele conhece a Samantha e vai se convertendo, vai se apaixonando por ela, e vai se convertendo e vai se transformando no garoto bonzinho. Só que ele também não me convenceu como garoto bonzinho. Ele funciona mais como vilão. Esse ator, o Tanner Buchanan, eu só fui perceber que ele é um mau ator por causa desse evento, porque ele começou fazendo papel de mal, até aí tudo bem, ele tem uma cara de mal mesmo. A característica do ator contribui mais para que ele faça o personagem de mal, mas aí ele vai se convertendo e ficou estranho ele tentando ser bonzinho, sabe? Não me convenceu, mas depois ele se torna mal de novo e aí já fica um pouco mais convincente, mas de qualquer forma é um péssimo ator. Já o Miguel Dias, ele só não funcionou para fazer papel de mal, tá? Ele não funciona, ele funciona mais como fazendo papel de bonzinho. Ainda bem que o papel de mal durou pouco, ainda bem. Gente, porque apesar de você ser ator, certos personagens não vão servir para você, outros personagens vão se encaixar melhor, tem isso também. Mas voltando a falar dessa desgracenta, ela começa a praticar karatê também, ela acaba roubando o lugar do irmão dela, tudo bem, o irmão dela é um bundão, só quer saber de ficar jogando videogame, e por isso ela toma um pouco à frente e participa mais das batalhas. Olha, ela como atriz, ou melhor, a atriz que interpreta ela é a Mary Moser, certo? Essa atriz, ela é boa. Eu tenho que admitir, para contracenar, para dialogar, ela é boa. As expressões que ela faz também é muito boa. Eu tava detonando a personagem dela, certo? Uma coisa é a parte. Agora, como atriz, ela é boa. Agora, pra lutar, meu amigo, que coisa horrenda. É uma péssima lutadora, não convence de jeito nenhum. E para piorar a situação, ela não tem um porte físico legal, ela é meio gordinha, certo? Ela tem um rosto muito bonito, um rostinho angelical, é aquela bonitinha, a mocinha da série, digamos assim, mas o corpo dela, ela é meio gordinha. E isso não tem jeito, acaba atrapalhando na hora de lutar e, nossa, ela lutando é decepcionante. Assim, mesmo quando ela faz um movimento bacana, quando ela acerta no movimento, é um movimento lento, sabe? Péssima lutadora, péssima. O pior lutador da série é ela, sem sombra de dúvida. Ainda bem que na maior parte do tempo a série tem mais diálogos e é aí que essa atriz consegue brilhar porque ela é uma boa atriz. Ela é uma boa atriz. Como atriz sim, como lutadora, não. Mas continuando a falar da personagem da Samantha, como era de se esperar, depois do chute que o Miguel Dias deu no Robin, ela fica com raiva do Miguel Dias e fica com o Robin. Era tudo o que o Robin queria mesmo e acaba ficando com ela. Aí beleza, ela terminou com o Miguel Dias para ficar com o Robin. E aí beleza, ela não dá certo com o Robin, porque o Robin é um ex-valentão oficialmente, até mais que o Miguel Dias. O Miguel Dias, ele não era o valentão, ele era o mocinho que apanhava, que sofria bullying. Mas o personagem do Robin era o valentão sim, e ainda carregava um pouco dessa essência de valentão. E por isso que ela também termina com o Robin. Aí ela pensa o seguinte: não, eu estava melhor com o Miguel, então eu vou voltar com o Miguel. Ela volta com o Miguel fica super feliz porque ele sempre gostou dela. E realmente são dois personagens que mereciam ficar juntos e teriam ficado juntos se a Samantha não desistisse dele tão facilmente depois daquele chute que o Miguel Dias deu no Robin, certo? Por causa daquele chute, parece que ela estava procurando uma desculpa para caçar conversa com ele, por isso que ela levou o Robin lá para causar ciúme com ele na festa, e aí isso fez com que ele desse um chute nele, e aí ela já tinha desculpa dela, que era terminar com ele, por causa de um chute. Tudo bem que a atitude do Miguel ali foi questionável, mas foi o único erro na temporada toda que ele fez.
Eu acho que o personagem merecia mais uma chance, até porque foi ela que provocou a situação. Mas não, parece que ela estava caçando um motivo para terminar com ele. E termina com ele por causa disso. Mas beleza, ela termina com ele, fica com Robin, aí pede para voltar com Miguel. Miguel aceita ela de volta. E aí aparentemente tá tudo bem, os dois estão juntos, estão se dando bem de novo. Só que como uma verdadeira adolescente que não consegue sossegar o rabo, um certo dia ela olha pro Miguel Dias e fala o seguinte: olha, Miguel, tô meio chateada, sei lá, entediada, quero terminar. Ou melhor, ela não fala terminar, ela fala quero dar um tempo. É porque quando uma mulher chega com essa conversa sem vergonha de que quer dar um tempo, é só uma desculpa de que ela quer te deixar na reserva enquanto ela experimenta outros homens. Se você cair nesse papinho, você é um idiota, porque esse é o truque mais velho que existe, tá? Pra fazer homem de trouxa. E nesse momento, quando ela termina com Miguel Dias, sem motivo algum, Miguel Dias só fala: tá bom, vamos dar um tempo então. O coitado do Miguel Dias tinha até comprado um anel de compromisso caro pra caramba pra dar presente pra ela, antes dela terminar com ele, pouco antes dela terminar com ele. Aí o coitado gastou um dinheirão à toa. Mas beleza, ela deixa claro que não quer se envolver com ele, que está preocupado com outras coisas, enfim, ou seja, terminou com ele, né, em outras palavras. Mas como ela é desgracenta, ela faz uma espécie de término em stand-by. Aguarda aí até eu me decidir. É esse o tipo de término que ela faz. Só que o Miguel Dias, eu poderia dizer que entendeu, mas na verdade ele subentendeu a situação e ele até tenta seguir com a vida, certo? E aí, um belo dia, a Samantha de novo está lá pensativa: poxa vida, acho que agora eu quero voltar pro Miguel de novo. Acho que eu vou voltar com ele. Aí ela vai para uma festa sabendo que ele vai estar lá, o Miguel Dias. Só que quando ela chega lá, o Miguel tá com outra menina, nos amassos, curtindo a vida dele oficial de solteiro. Aí ela olha e fica chateada com ele, fica chateada, desgracenta. O Miguel percebe que ela viu ele se agarrando com outra menina, e aí até tenta correr atrás dela. Veja bem, né? Nada disso que você tá fazendo. Miguel, o que você quer explicando pra essa desgracenta que você seguiu com a sua vida, cabeção? Aí a Samantha quer ter o direito de ficar com raiva do Miguel, sendo que ela mesma dispensou ele. Rapaz, é muito simples. Se você não quer concorrer com a concorrência, você não dispensa o seu parceiro, a sua parceira. Ninguém faz isso. O Miguel teve a atitude corretíssima, não ficou sofrendo pra essa desgracenta. Seguiu com a vida dele. Mas, claramente, o Miguel não superou ela, até porque tenta correr atrás dela. É um banana, um idiota. Essa é a única coisa que eu odeio nesse personagem, no Miguel. A única coisa. É capacho, é feito de besta o tempo todo pela Samantha na série. E ela também é aquela personagem que começa a praticar artes marciais porque aparentemente está todo mundo praticando, mas ela tem um peso a mais por ser filha do Daniel LaRusso, então a gente acredita que ela tem uma vontade também de ficar forte, sabe? É claro que você não fica convencido sobre isso ao longo da série. Na verdade, ao longo da série, parece que ela está praticando karatê, mas porque todo mundo está fazendo. Eu não vejo determinação na personagem, eu não vejo vontade de vencer. Isso fica bem claro no final da série, quando ela até deixa de lutar em um momento importante. Simplesmente desiste e não quer mais. Esse é um sério problema da personagem também, ela não tem a vontade de vencer. Além de ser uma personagem detestável por tudo que eu falei. Por outro lado, nós temos essa personagem, a Tori Nichols, interpretada por Peyton List. Essa gata, essa sim, tem vontade de vencer. Ela é a rival da Samantha, a filha do Daniel LaRusso. Além de ser uma gata, no momento em que aparece na série, ela realmente convence como guerreira. E essa sim é totalmente o oposto da Samantha, porque ela tem porte físico, um baita do mulherão, um corpão. Ela é bem magrinha no começo da série, consegue executar belos movimentos de luta. Em certos momentos eu fiquei impressionado, mas o problema na série é que em um determinado momento, essa atriz, ela começa a ganhar uma dublê, sabe? Isso fica nítido porque ela faz os movimentos naturais assim, bacana mesmo, só que de uma hora para outra a série dá uma estribuchada, aí ela começa a dar umas piruetas muito loucas. Aí, cara, isso aí não foi ela que fez, não. Não foi.
Porque você vai acompanhando o estilo de lutar da pessoa, tu vê quando a coisa foge do padrão, aquele movimento, sabe? Ela já me impressionou como lutadora, sabe? Da forma natural, mas aí é substituído por um dublê que faz umas piruetas muito loucas e fica nítido que é um dublê ali. Então, assim como Miguel Dias, ela foi outra que eu reconheci que tem dublê também. Mas, na minha opinião, não precisava. A atriz já luta bem, ela já convence. E quando taca um dublê, sabe? A gente percebe que tá fugindo do estilo daquela pessoa de lutar. E isso faz você se desprender um pouco da série. Tipo, não é a Tori que tá aí, né? A série até sabe introduzir os dublês assim, em momentos ideais. Ela até sabe fazer isso. Mas não é perfeito, a gente percebe que é o dublê que tá naquele momento ali, sabe? Eu só tô dizendo que, pelo menos na qualidade técnica, a série introduz os dublês em momentos mais oportunos. É isso que eu quero dizer. Mas assim, é uma atriz que luta bem, atua muito bem também, é uma ótima atriz, ela tá de parabéns em todos os aspectos, sem contar que é bonita pra caramba e tem futuro essa atriz. E com relação à personagem Tori, ela realmente tem mais sangue nos olhos, tem mais motivação para se tornar uma guerreira. Ela mesma explica que a vida foi dura com ela teve dificuldades, ela tem necessidade com a família dela, então ela precisa vencer porque precisa vencer, entendeu? É aquela guerreira batalhadora em todos os sentidos, muito diferente da Samantha, que já nasceu com um pai rico e tal, que nem sequer tem motivação para praticar o karatê. Ela só pratica o karatê porque tá na moda. Mas isso é o que eu tenho para falar sobre essa personagem. Excelente personagem, tá? Tem uma troca de casal, ela também fica com o Miguel Dias e também fica com o Robin. Tem essa troca de casal lá. E depois esse casal fica amigos um do outro, o que é uma relação bem estranha. Imagina você ficar amigo da sua ex e vice-versa, sabe? Estranho. É muita maturidade pra mim, não desce não. E essa personagem só não é perfeita pra mim porque em um determinado momento ela tava lá namorando com o Robin e tava tudo bem também, só que ela decide dar um tempo pro Robin também. Ai, esses adolescentes. Só que eu vou perdoar essa personagem porque no momento que ela pediu pra dar um tempo com o Robin, ela tinha perdido a mãe dela. Então ela ficou muito chateada com a situação e estava vivendo um momento de luto, vamos dizer assim. Mas é aquele negócio, quem não quer briga não abre espaço para a concorrência e o Robin só deixa a roda andar e pega a outra menina enquanto isso. Tava errado? Não. A Tori não deixou claro se ia voltar com ele ou não? Pois é. Então, mulheres, eu sugiro, se querem dar um tempo, que já venham com um motivo bem específico. Não, eu quero dar um tempo com você, me dá só uns dias aí, porque minha mãe morreu e tal, eu tô meio chateado, tenho que resolver algumas coisas e tal. Aí a gente até faz um esforço para entender. É uma situação pelo menos plausível, que a gente dá um crédito da verdade. Agora esse negócio de, vamos dar um tempo, sei lá. Se não tem motivo, já sabe, né? Quer aprontar. E agora eu vou falar dele. Ele que volta pra série, o John Kreese, interpretado por Martin Covey, o vilão do primeiro Karate Kid, do clássico Karate Kid. Cara, foi muito nostálgico ver esse ator de volta interpretando o personagem dele, sabe? É uma coisa que você já se emociona ali, apesar de ser o vilão, você se emociona em ver ele de volta. E é bacana a participação dele nas primeiras temporadas, só tem uma observação, esse ator já tá bem velhinho, então fica um pouco difícil de engolir que ele sabe lutar, que ele sabe dar conta de luta, mas o que a série demonstra é que ele é muito forte. Ele é tão forte, ou se não mais, nas primeiras temporadas pelo menos, que o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence. Dá a entender que é mais forte que os dois. Até porque em um determinado momento, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso se juntam para lutar contra ele. Aí você pensa, não, pera aí, meus amigos, pega leve, é um idoso. Vocês não vão pegar pesado com o idoso, né? Mas eles pegam pesado e tal, e fica subentendido isso, que o John Kreese, ele é muito forte. Mas eu vou te falar uma coisa, desde o começo ele não me convence não. E isso fica mais claro nas últimas temporadas, rapaz, nas últimas temporadas, o cara tá velho demais, tá muito velho.
A série dá de entender que ele ainda é bonzão nas artes marciais, mas não é não, cara. Isso fica muito nítido. Em alguns pequenos trechos, você vendo ele simplesmente caminhar. Ele caminha que nem um velho cansado mesmo, assim. Sabe aquele velho que já tá tendo dificuldade para andar? Que tipo assim, já respira a cada passo que dá? É nesse nível que esse personagem tá. Nesse nível. Mas a série quer te convencer que ele é o bonzão. Mas não desce, cara. Não desce mesmo. Nas primeiras temporadas, eu já estava duvidando do condicionamento físico dele, sabe? Tem alguns momentos lá que entra um dublê, mas é um dublê assim, muito bem encaixado. Você fica assim olhando, se tenta ver o rosto do dublê, mas você não tem certeza. Só sei que o dublê ali é muito bem encaixado, não tem como perceber. Você só desconfia pelos movimentos. Rapaz, isso aqui foi um dublê, isso aqui foi um dublê. Só que nas últimas temporadas isso fica mais claro que tem um dublê, porque realmente o ator Martin Kove tá bem acabadinho, e aí dá pra ver nitidamente que ele é substituído por um homem ali mais jovem, nas cenas de luta mais intensa. Aliás, intensa uma ova, uma cena de luta até simples, mas é que o ator já tá com a idade muito avançada, não tá dando conta nem de caminhar, bicho. Quanto mais fazer uma cena simples de luta. Então, a essa altura eu já tava pensando assim, gente, vamos dar um fim nesse personagem aí, porque esse ator não tá dando mais conta. Dá um fim nele, um fim digno, pelo menos. Porque não tem condições, pô. Não tem condições de você comprar a ideia de que ele ainda é um velho B10. Não tem condições. Talvez na versão dele mais jovem, aí sim eu botava mó fé naquela versão dele, mas ele depois de velho, realmente dá pra sentir o cansaço dele. Por outro lado, nós temos o outro vilão que surgiu no Karate Kid 3 e que o pessoal gostou muito mais dele do que o próprio John Kreese. E eu tenho que concordar. Esse vilão é o Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith. Esse ator surgiu no Karate Kid 3 e realmente a parte do look dele é bem interessante. Ele tem uma postura ameaçadora, até porque ele é alto pra caramba e tem aquele rabinho de cavalo dele clássico. No Karate Kid 3, eu já falei, a atuação dele não estava muito boa, tá? Principalmente nos momentos que ele dá aquela risada diabólica, é meio vergonhoso aquela atuação dele. Mas nos momentos que ele está mais calmo, jogando aquele ar de manipulador, aí foi que a galera realmente se encantou por ele. E não é só isso, ele luta bem, tá? Ele luta bem. Apesar de ser alto, ele dá belíssimos golpes, belos chutes e convence como lutador. E aqui ele já tá bem mais velho, mas está com um porte físico bom, cara. Ele tá dando conta do recado e seus chutes são melhores que muitos jovens, tá? E como vilão, ele funcionou muito bem na série. Muito bem na série. Melhor vilão só fica atrás mesmo da desgracenta da Samantha. E uma questão sobre esse ator, eu não gostei muito da atuação dele no Karate Kid 3. Eu não gostei. Mas aqui eu gostei. Ele tá com uma atuação mais madura, não fica dando aquela risada diabólica que não dá conta de fazer, sabe? Aqui ele tá com uma atuação mais pé no chão. Porque no Karate Kid 3, ele parecia um personagem de desenho animado na atuação, sabe? Então não ficou legal. Aqui realmente ele tá muito melhor como ator. Agora, uma curiosidade sobre esse ator, na época do Karate Kid 3, ele fazia um personagem mais velho, bem mais velho que o Daniel San. Mas acontece que o Daniel San e ele, na época, tinham exatamente a mesma idade. Ambos tinham 27 anos. Caramba! E tu olha assim pro Daniel San, com quase 30 anos, cara de moleque ainda, bicho, cara de moleque. E aí você compara os dois como estão agora, olha a diferença. Ambos da mesma idade, mas olha só quem aparenta estar bem mais velho. É uma coisa impressionante. O ator Ralph Macchio, que interpreta o Daniel LaRusso, realmente tem um segredo da fonte da juventude. O cara não envelhece, já tem mais de 60 anos, bicho, nas costas. Mas olha só, bicho, o cara tá inteiro. É impressionante isso, impressionante. Já o Thomas Ian, ele não tá com aparência muito boa, mas o porte físico dele ainda tá legal.
Ainda tá bacana, mas esse personagem também, na minha opinião, já chegou no limite. É bom dar um encerramento para ele também. E isso a série até que resolve. Ou será que não? Não tenho como confirmar isso aí. E mais uma prova de que o Ralph Macchio, o Daniel San, não envelhece, é que a gente vai rever alguns personagens do passado reaparecendo nessa série, como por exemplo a Kumiko do Karate Kid 2, aquele filme chato pra caramba, interpretada pela Tanin Tomita. Ela tá coroa, mas não tá tão ruim assim não. Mas aí a gente revê também o Chosen do Karate Kid 2, interpretado por Yuji Okumoto. Rapaz, ele envelheceu muito. Muito! Eu fiquei muito surpreso em ver ele assim. Rapaz, ele é um cara alto, com um corpo atlético pra caramba. Tinha imponência. Pra mim, ele é o segundo melhor vilão de toda a série do Karate Kid. Tinha imponência a presença dele, mas agora tá um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo. E eu não poderia falar dela, uma personagem que foi muito querida no primeiro filme, a Ali. A atriz reaparece aqui, a Elizabeth Schwann. E eu não vou mentir, eu tava ansioso pra ver ela. Ela também tá coroa na série, mas tá uma coroa até arrumada, mas passou da juventude e eu achava ela muito mais bonita quando era jovem, lógico. Aqui é aquela situação, a pessoa já quando passa do ponto, entendeu? Mas ela tá uma coroa arrumada ainda, ela tá preservada, é isso que eu quero dizer. E uma curiosidade, essa personagem é o trauma do Johnny Lawrence, sabe? Porque ele era muito apaixonado por ela na adolescência, doido pra ficar com ela ainda, pra ter ficado com ela. Então esse trauma acompanhou ele pelo resto da vida, sabe? Ela sempre foi o amor da vida dele. Eu acho esse drama bem interessante. Quem, quando era jovem, não tem esse trauma também, queria ter ficado com uma pessoa que gostava muito, mas o Johnny, ele carrega e ele representa exatamente isso. Só que assim, o Johnny, ele tá namorando neste momento, ou ficando, uma coisa assim não tão certa, com a mãe do Miguel Dias, que é uma morena bonitona, interpretada por Vanessa Rubio. Então a Ali reaparece na cidade, dizendo que queria se encontrar com o Johnny. Aí o Johnny fica animado e vai ao encontro com ela, até para poder reviver um pouco aquele amor do passado, vamos dizer assim. E aí não estava muito garantido se queria ficar com a Carmen, mãe do Miguel Dias. E ali ela tá solteira, divorciada, mãe de 2 filhos. Tem um momento que o Johnny até encontra ela conversando com o Daniel LaRusso, que ela aproveita e vai rever alguns amigos, inclusive alguns ficantes, como o Daniel LaRusso. E até nesse momento o Johnny fica com ciúme e a gente, como telespectador, fica pensando também se não rolaria uma faísca entre o Daniel LaRusso e a Ali, que são 2 personagens das antigas, onde bate aquela nostalgia, e eu realmente penso que o Daniel LaRusso ele podia ter ficado com a Ali, sabe? Ela, no primeiro filme, essa personagem é uma santa. Mas vocês lembram que no segundo filme do Karate Kid, o Daniel LaRusso já começa o filme reclamando, dizendo que levou um fora da Ali, que ela trocou ele por um jogador de futebol? Essa é a versão dele. E aqui, a Ali, no encontro formal entre eles ali, tem a chance de finalmente explicar o que realmente aconteceu, porque a história do Daniel LaRusso não convence, até porque no primeiro filme ela era doida por ele. Doida. Mas aí ela conta na versão dela que foi um mal entendido, que na verdade ela estava apenas conversando com um jogador de futebol americano e o Daniel LaRusso ele interpretou isso mal, ficou emburradinho e quis terminar com ela. Simples assim. Essa é a versão dela, mas também pra mim tá muito mal contada. Entendeu? Nenhuma das versões condiz com a versão do outro. Porque no Karate Kid 1, essa menina passa a imagem de uma santa, bicho. A menina é uma santa. E já no Karate Kid 2, o Daniel LaRusso passa a imagem dela como se ela fosse uma menina fútil. Enfim, uma personagem que meio que se perdeu. E eu diria que nesse momento que ela aparece também, que ela faz essa participação especial na série, ela também se perde um pouco. Sabe por quê? Porque ela vai pra cidade só pra rever o Johnny Lawrence.
Só que a gente fica percebendo que não é bem isso, até porque ela aproveita para ver outras pessoas. Mas, na verdade, aparentemente, ela estava dizendo a verdade mesmo. Ela estava lá para encontrar com Johnny Lawrence, até porque os dois se sentam num banco depois, e aí começam a trocar olhares, conversas, até quase rola um beijo. Quase rola um beijo, é que o celular toca nesse momento. E graças a esse beijo interrompido, o Johnny, apesar de não ter nenhum empecilho ali, nenhum obstáculo para ficar com ela também está solteira, divorciada, ele percebe que ele vai ficar mesmo com a Carmen, mãe do Miguel Dias. E convenhamos, a Carmen é bem mais jovem, bem mais jovem, isso faz diferença na vida do homem, tá bom? E já a Ali tá bem enrugadinha, sem contar que ela tem dois filhos, e a Carmen só tem o Miguel Dias de filho. Então, se você colocar na balança, né? Quem ele deveria escolher? A bonitona jovem ou a mulher que foi muito bonita, mas já tá bem coroa hoje em dia? Então, né? Não é difícil chegar numa conclusão. As duas são ótimas personagens, as duas, mas o fator idade e o fator conservamento pesa nessa situação. Eu vou falar o quê? É isso aí. Se não ficou no passado, agora que não vai ficar mesmo. E a vida sorriu melhor pra você, Johnny. Aproveita. E isso só prova que o Johnny realmente estava traumatizado pelo passado e foi uma decisão bem bacana dele, porque assim ele deixa no passado o que está no passado e vida que segue, e até porque a Carmen é bem, eu não diria bonitona, bem mais jovem, o que faz uma diferença imensa. E então é isso aí, não tem o que decidir, é só cair pra dentro. Agora uma coisa que me deixa intrigado com relação a Ali, essa personagem, que já tá enrugadinha, mas tá conservada, com todo respeito, é que ela foi para aquela cidade apenas para se reencontrar com Johnny. Aparentemente ela tava falando a verdade, ela não tava mentindo não. Mas o que me deixa intrigado é por que ela ainda ficou todos esses anos também, aparentemente, pensativa com Johnny. O Johnny, no final do Karate Kid, ou melhor, no final não, no Karate Kid todo, ele se demonstrou um cara extremamente tóxico, sabe? Com atitudes negativas que deve ter deixado algumas lembranças péssimas para ela também. Então, por que raios, depois de todos esses anos, ela ia uma recaída sobre ele, sendo que a última imagem que ela tem dele, ele era tóxico? Não faz sentido para mim. Ele errou muito com ela no passado, enquanto o Daniel LaRusso, segundo ela, só teve um ataque de ciúme lá porque ela estava conversando com um ataque bobo de ciúme porque ela estava conversando com um jogador de futebol. Só foi isso que o Daniel LaRusso aprontou. Mais nada. Ela não deveria estar mais, como posso dizer, pensativa sobre o Daniel LaRusso, sabe? Não faz sentido essa preferência pelo Johnny. Não faz. E repito, vocês podem ver no Karate Kid 1 que ela simplesmente era doida pelo Daniel LaRusso. Doida. Então é uma personagem que pra mim, com o tempo, com o passar das séries, ela foi bagunçada. Eu não tô entendendo o que ela é, se ela é santa, se ela é fútil. Eu não entendi mais nada dessa personagem. E aqui temos um outro personagem que vale a pena ser mencionado, embora eu acho que ele foi estragado. É o Kenny Penny. Ele aparece na 4ª temporada, bem novinho, e é um garoto com uma energia positiva incrível. Eu já gostei dele logo de cara na cena que ele tá dançando ali, esperando o ônibus chegar para buscar ele. Rapaz, o moleque tem um gingado e tem uma energia muito boa. Gostei desse personagem logo no momento que ele apareceu. Só que ele começa a praticar karatê seguindo o caminho do mal. Aí eu já achei ruim, porque tava na cara que ele ia se transformar num vilão. Eu achei também um desperdício, porque o moleque tem uma energia positiva muito boa. E ele, como vilão, eu tava pensando assim, rapaz, ele como bonzinho, eu já vi que ele funciona muito bem. Agora, como vilão, será que ele vai ser bom também? Eu acho que não. Sabe, a energia dele como um menino bonzinho assim me convenceu. Como vilão, sim, ele é bom. Ele não é ruim, não. Eu achei que ele não fosse dar conta, mas ele é bom. Isso porque, no geral, ele é um bom ator, esse moleque, um bom ator, mas ainda acho que ele funciona mais como um mocinho,
certo? Eu acho ele mais carismático assim. E ele também luta bem, ele é convincente na luta, é um personagem que vai ganhando uma certa importância, mas é esquecido em um determinado momento. É um personagem que chegou lá no final e foi desperdiçado. E a propósito, ele é quem sofre bullying pelo filho do Daniel LaRusso, o Antônio LaRusso. E é isso, os dois são inimigos, mas são dois personagens que foram mal trabalhados, na verdade. Eles precisariam de mais tempo de tela, mas ambos não tiveram. Agora, o personagem Kenny Payne tinha potencial, viu? Esqueci de fazer mais algumas menções. Nós temos o Mike Burners, que é o vilão do terceiro filme do Karate Kid. Ele reaparece aqui e ele até que tá bem. Tá com aspecto legal, não tá tão velho assim. A participação dele é pouca, até porque ele não foi um personagem muito memorável no terceiro filme. Na verdade, ele foi um vilão bem genérico, com a intenção muito de se parecer com Johnny Lawrence. Inclusive, ele tinha o mesmo trejeito, a agressividade. É bem genérico, bem genérico. Deixa eu ver outra personagem que aparece, mas... sim, tem uma que apareceu e eu não me toquei na hora. É a Jessica Andrews, do terceiro filme do Karate Kid também, interpretada pela Robin Lively. Essa foi uma personagem que o Daniel San quase pegou. Na minha opinião, o Daniel San não pegou porque não quis, tá bom? E claro, não posso deixar de falar do Sr. Miyagi. Eu só não falei do Sr. Miyagi antes porque na série ele não aparece, ele já morreu faz tempo, mas ele é constantemente, incansavelmente mencionado pelo Daniel San, porque para o Daniel San ele foi um pai e ensinou tudo que o Daniel San sabe, não só sobre karatê, mas sobre a vida. Assim, e só por curiosidade, quem interpreta o Sr. Miyagi é o ator Pat Morita, um bom ator por sinal, e na vida real ele nasceu em 1932 e morreu em 2005. Ele tinha 73 anos quando morreu. Eu diria que morreu ainda jovem. Morreu de insuficiência renal. Bom, eu já falei de todos os personagens que eu lembrei, são bastante personagens que a série tem. Mas assim, agora eu vou falar um pouco da qualidade técnica da série. No começo da série, ela não tem uma qualidade muito bacana. A história é legalzinha. Mas, por exemplo, em termos de qualidade técnica, Daniel LaRusso, por exemplo, a gente vê que ele não luta porcaria nenhuma. Esse ator, o Ralph Macchio, luta nada, bicho. Tem um momento que fica bem claro quando ele vai dar um chute lá numa concessionária de carro. E, cara, é um chute assim, tenebroso de horrível. Horrível. E ele ainda sai com o peito estufado achando que fez uma coisa muito top, sabe? Um chute de véi raquítico desse, nossa, chega a dar, deu vergonha. Tu é doido? Como é que a série tem coragem de exibir uma cena dessa? Não, eu tinha feito de novo a cena, eu tinha praticado o chute antes da cena, para não dar um chute tenebroso desse. O Daniel, nessa cena, quis mostrar que era bonzão no karatê, sabe? Que era praticante de artes marciais, com um chute ridículo desse. Eu tenho certeza que esse chute patético na época deu o que falar. Tenho certeza. E vamos ver outras falhas técnicas também. A luta do Miguel Dias, na primeira temporada, que ele luta lá com os valentões, o Miguel Dias também dá uns chutes feios, sabe? Mas isso no decorrer da série, a série, eu acho que ela parou assim para analisar a gente. Aquelas cenas que a gente fez na primeira temporada, não é bom repetir isso não. Vamos fazer um pouco melhor, vamos praticar, se necessário a gente contrata uns dublês, mas esse chute tenebroso de novo não. E você vai ver, cara, depois, um pouco mais para frente da série, a partir da segunda temporada mesmo, o Daniel LaRusso dando chutes mais altos, bonitos, mais bem executados, que com certeza não era ele, era um dublê. Miguel Dias também precisou de um dublê, tá bom? Não porque ele dava uns chutes feios, mas é mais por umas cenas mais ousadas, algumas coisas assim que realmente precisava de um dublê muito profissional. Mas eu não gostei de ficar usando assim dublê com Miguel Dias. O Miguel Dias, de certa forma, enganava nos momentos de luta, e aí você vê ele do nada dando umas piruetas muito loucas, não convence não, porque foge do estilo dele de lutar. É que nem, por exemplo, você fazer isso com o Johnny Lawrence, colocar um dublê pra ele, sendo que o Johnny, ele até tem um jeitinho dele de lutar que é legal, é um jeito mais bruto, mais direto,
sem acrobacias, esse personagem nunca fez acrobacias. Então você mete ele fazendo acrobacias do nada, ia ficar muito estranho, entendeu? Porque não é o estilo dele. Cada um adota o estilo de lutar. Por exemplo, tem gente que pratica mais precisão nos golpes. E por isso não sabe muito fazer acrobacias, porque não é a praia dele, não é a especialização dele. É isso que eu quero dizer. E tá tudo bem, sabe? Isso traz vantagem quanto mais você se aprimora numa técnica. Porque tem gente que sabe só lutar de um lado pro outro, mas não sabe dar um golpe direito, um chute direito, é ineficiente seus golpes. Tem essa questão. Mas assim, embora a qualidade técnica ela tenha melhorado ao longo das temporadas, inclusive na questão dos dublês, eu acho que essa questão dos dublês foi meio exagero, tá? Tudo bem que querem deixar um movimento mais bonito, mas se era só o problema do chute, vamos só melhorar o chute, não precisa contratar um dublê para dar umas capoeiras, umas cambalhotas muito loucas. Não precisa disso. Até que, por exemplo, no último episódio, como Miguel Dias vai lutar contra um garoto lá no torneio, aquele episódio é legal. Por que é legal? Porque eu não senti tanto dublê, entendeu? Não usaram muito dublê. Ali eu senti como se fosse o Miguel Dias lutando o tempo todo mesmo. Ele lutando no estilo dele, no estilo que ele está acostumado a apresentar na série. E isso é legal, cara. É muito mais legal do que você colocar um dublê profissional que do nada dá uma cambalhota muito louca que não é o estilo do personagem, entendeu? A gente percebe isso. A série, ela quer emendar isso, mas não fica legal. Se o personagem não é de fazer pirueta, deixa ele sem fazer, pô. Agora você vai ver dois personagens na série que realmente dão conta de lutar, dão conta de fazer pirueta e são convincentes. Que é o ator Jacob Batalon. Ele realmente faz uns movimentos bacanas, algumas piruetas, nada muito nível profissional hard. E outro que manda muito bem nessa questão também, nem precisou de dublê, pelo menos eu não vi dublê na parte dele, é o Tanner Buchanan, o ator que atua feito uma porta. Mas no geral vai ficando bom essa qualidade técnica da série. Eu só acho que esse lance dos dublês mesmo não colou. E é isso, tem que deixar aqueles que sabem lutar e fazer pirueta, fazer as piruetas deles, cada um tem seu estilo. E o bacana na série também que ela traz atores, lutadores de verdade, como por exemplo a Rayana Valandihan, que manda muito bem no karatê, bicho. A bicha ali é nível hard. Ela é profissional mesmo, uma baixinha encroada. E também temos o Léo Stem, manda muito bem nas artes marciais também, sem contar o condicionamento físico dele também, que é invejável. Foi muito bom ver a participação dos dois na série, porque visivelmente você vê que são os dois que lutam melhor, visivelmente. Mas, para seguir a história do Cobra Kai é quem vai determinar quem é o mais forte. Só tô falando que esses dois atores na vida real são os monstros. Arrasam mesmo nas artes marciais. E assim, com relação à série, ela é bacana, no início tem todo aquele clima, aquela nostalgia, você vai revivendo aquilo. Eu senti uma enrolação, deixa eu ver, entre a terceira, quarta e quinta temporada. Isso, achei um pouco enrolado, mas não é nada demais, tá? Eu fui perceber essa enrolação mesmo na quarta e quinta temporada. É porque a série ela tem 6 temporadas, então nitidamente você vai sentir um pouco de enrolação na quarta e quinta temporada, porque, tipo assim, quarta e quinta temporada não vai acontecer nada demais o tempo todo, só vai acontecer no final dessas temporadas. E isso pra mim é enrolação. Diferente da sexta temporada, sexta e última temporada, onde realmente o trem pega fogo desde o começo por causa de um torneio. Isso é legal. Uma série que começa bem, dá uma enrolada lá pro meio, mas entrega um bom desfecho no final, fazendo você até querer mais obras, mais continuações da série Karate Kid. E foi bacana ver o confronto final entre o Johnny e o Feng Chan. Realmente a série terminou de uma maneira grandiosa. E aí entra a questão técnica que eu disse, e nisso a série soube trabalhar bem. Por exemplo,
como é que você vai fazer o Johnny Lawrence, que não é um artista de arte marcial profissional, lutar, se igualar com um artista de arte marcial profissional, entendeu? Isso tem um trabalho da qualidade técnica do estúdio. E toda a produção e direção da luta me convenceu, assim como a luta do Miguel Dias, que o tempo todo utilizava um dublê com ele também. Na luta final, Miguel Dias também mandou muito bem e não teve tanto dublê dessa vez, o que tornou a luta para mim bem convincente. Então eu gosto dessa naturalidade, sem forçar a barra, cada um lutando da forma que se garante lutar. Assim, vale mencionar também algumas situações que marcaram a série para mim. Por exemplo, a luta no colégio. É uma cena bem legal de todos os alunos saindo na porrada um com o outro, é grupo contra o outro grupo. Uma cena que envolveu diversos atores, diversos personagens. Uma cena grandiosa, vamos dizer assim, final de temporada e ficou bem legal. E também um destaque para a última temporada, o torneio, que envolve vários dojos do mundo todo. Foi legal pra caramba de acompanhar também. A série ganha uma qualidade técnica ainda maior e também fecha com chave de ouro na luta entre John Lawrence e o jovem Feng Tian, que é um exímio lutador de artes marciais. Um mestre que dá medo. E aí o John Lawrence, que não luta lá essas coisas, vai ter que lutar com ele. É bem legal esse final de série também. E é onde finalmente o Johnny Lawrence ele recebe a chance de se redimir pelo trauma que ele teve no último campeonato com o Daniel San. Ótimo final de série, luta bem coreografada e que deixou a série muito mais marcante. E é isso, valeu muito a pena assistir todos os filmes do Karate Kid para poder chegar até a série Cobra Kai e poder assistir ela também, entender todas as referências. É bem legal isso e eu também recomendo a série. A série é bem bacana, gostei. Só tem umas falhas tenebrosas técnicas no começo, mas ao longo da produção vai melhorando. E é isso, essa é a minha opinião. O vídeo já tá ficando um pouco grande. É o vídeo mais longo que eu tenho no canal. Essa é a minha opinião sobre a série Cobra Kai. E no próximo vídeo vamos falar do novo filme do Karate Kid Legends, que vai trazer o Ralph Macchio de volta, e dessa vez parece que o cara tá mais novo ainda. Eu acabei de assistir o filme e no próximo vídeo eu falo dele pra você. O que você gostou da série Cobra Kai ou não? Se achou que a Samantha é realmente a maior vilã da série? Comente aqui embaixo para eu saber. Sessão encerrada. Eita caramba, falei bastante. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!